que vai dizer que o professor é responsável pela sua autoformação. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque é sobre isso que recai a responsabilização de práticas. Logo, o professor é analógico, o professor não consegue usar o digital. Oxente, cadê o investimento na valorização do professor ou então na formação desse professor também? O que é que a gente está fazendo com isso? A gente está destinando verba pública para a qualificação desse professor ou a gente está supostamente enviando dinheiro público para entidades privadas fazerem formações esporádicas com grandes pompas e dizer que a gente já formou esse professor e que ele está habilitado para utilizar recursos os mais variados? Isso é uma ótica perversa que está se inserindo na educação com força muito grande, cara. A gente luta contra, mas elas estão tipificadas dentro das leis, cara. Elas estão colocadas de modo constitucional. Então o cara vai lá e... então vocês oferecem esse serviço? Então vai para vocês. Vocês oferecem esse auxílio? Vocês vão lá oferecer essa formação? E aí a gente vê um conjunto de formações aligeiradas, tecnicistas e resultadistas. Já damos agora, mande aí o resultado pra gente. E eu queria até com isso abrir um espaço aqui para falar da questão do adoecimento. Eu ia te perguntar isso agora. O professor, ele está cansado, está sobrecarregado com todas essas mudanças no ensino médio. Por exemplo, eu conversei com os alunos do segundo ano, eles me disseram que eles têm 12 disciplinas da base comum, mais 16 trilhas, vai dar 30, mais 7 elementos do Paley. São 37 disciplinas que o aluno tem agora. O aluno está cansado, ele está sobrecarregado. Mas também eu consigo perceber que o professor também está sobrecarregado. Porque outrora ele tinha somente a disciplina dele para ele planejar, elaborar e aplicar. Agora ele tem que dar conta de inúmeras disciplinas a qual ele não tem a formação adequada. Isso sobrecarrega o professor? O discurso hegemônico é cruel. Ele vai dizer que o professor é responsável por conduzir magistralmente uma aula. Só que 16 aulas de componentes diferentes. E aí o discurso vai vir fortemente dizendo, olha aí, o professor não consegue, é ineficiente. O resultado do fracasso educacional estaria nesse professor incapaz. 70% do corpo docente, 60% do corpo docente. Precisaríamos de dados de pesquisa para afirmar isso com clareza, mas eu não me assustaria se os dados fossem altíssimos de professores cansados e sobrecarregados, porque em um dado momento, não muito antigo na história da educação, os professores levavam o trabalho para casa, mas corrigiam em formato de prova e rapidamente devolviam os estudantes. O professor tinha um conjunto de demandas um pouco menor. Com o passar do tempo, a gente vai burocratizando o serviço docente, colocando nas costas dos professores uma série de demandas. A gente vai, em outras palavras, a gente vai transformando o professor de um indivíduo com capacidades criativas de pensamento em um respondedor de tarefas. O professor em um executor de serviço. Chegou isso aqui para você, faça. Aí você vai citando, cheque. Estamos preocupados com o aprendizado do aluno? Eu diria que é bastante problemático. A aprendizagem às vezes se torna secundária. E aí o professor, ele respondeu, preencheu sua planilha, colocou a nota em sistema, todo mundo vai bater palma. Todo mundo aí, entre aspas, os administradores da política no geral. O professor ele fez uma prática no qual os alunos tiraram ótimas notas e ele conseguiu aprendizado? Conseguiu. Mas esse professor conseguiu cumprir as demandas burocráticas? Não. Problemático isso. Esse professor não conseguiu dar conta. E aí, quando o professor consegue, ele se encontra o quê? Exausto, mal remunerado, trabalhando em várias escolas e no fim das contas tendo que gastar com uma série de medicamentos, com cuidados de saúde, aos quais inclusive ele não recebe qualquer suporte na maioria dos estados na nossa federação, diante do processo de precarização que a gente vem sofrendo enquanto professores. Então, assim, é uma posição social bastante delicada. Mas eu
eu diria que a gente tem que continuar na luta, cara, tem que continuar esperançando, como diria Paulo Freire, porque se por um lado eles tentam fazer isso, num determinado momento a gente também pode conseguir se sair dessas condições, mas de fato elas são complexas e a gente tem que estar incidindo em cima disso enquanto entidade, enquanto corpo, tem que estar organizando nossas associações, nossos sindicatos, para estar discutindo essas questões a nível de política pública para a saúde mental de alunos, mas também de professores, principalmente.